te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Olá, meus irmãos e irmãs, mais uma vez, aqui estamos neste domingo, dia do Senhor, hoje para estudarmos a paixão e a morte de Jesus. Pois bem, o ministério de Jesus na Galileia e na Judéia, que foi o tema da nossa última reflexão, termina com a Santa Ceia e começa então a paixão do Senhor Jesus. Depois de cear com os apóstolos, retirou-se para um lugar chamado Getsêmani, onde orou ao Pai por 2 vezes. Na primeira vez ele diz: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Pela segunda vez ainda Jesus diz: meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. Depois de orar, Jesus volta-se para os discípulos que estavam dormindo e diz: levantai-vos, vamos, eis que meu traidor está chegando. Enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de uma multidão com espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes, dos anciãos do povo. O traidor beijou o rosto de Jesus. Aquele gesto era um sinal. Então avançaram sobre ele e o prenderam. Jesus é levado à casa do sumo sacerdote, que se chamava José Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos aguardando o resultado da expedição de Judas Iscariotes. Jesus é introduzido no pátio amarrado, e aí começa o julgamento mais injusto que se tem notícia na história da humanidade. Vamos entender primeiro o que era o Sinédrio e como funcionava. O Sinédrio era uma instância de poder, era um tribunal na Palestina no tempo de Jesus. Tinha poderes judiciais, políticos e religiosos. Funcionava no Templo de Jerusalém e era composto por 71 membros. Membros estes importantes da sociedade de Jerusalém. Participavam daquele conselho os grandes sacerdotes, responsáveis pelo andamento do culto no Templo de Jerusalém, os anciãos constituídos chefes, patriarcas de grandes famílias, ricos comerciantes e latifundiários, e os escribas, que eram considerados os intelectuais da época. O julgamento começa de forma irregular, porque o Sinédrio não podia se reunir fora de sua sede, que era o Templo de Jerusalém. E também não poderia se reunir à noite, às escondidas. De modo que aquela audiência na casa de Caifás foi completamente ilegal, portanto, completamente nula do ponto de vista jurídico. Não se sabe nem mesmo se havia quórum suficiente para o julgamento. Isto é, se estavam presentes a maioria absoluta dos sinedristas. Os sinóticos nos dizem que muitas testemunhas foram ouvidas, mas não se encontrava nada contra Jesus. Até que apareceram 2 testemunhas
afirmando que Jesus havia dito: posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. O sumo sacerdote Caifás levantou-se no meio da assembleia e perguntou a Jesus: não respondes nada? O que é isto que dizem contra ti? Mas Jesus se calava e nada respondia. O sumo sacerdote então tornou a perguntar-lhe: tu és o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu o sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 61 e 62. O sumo sacerdote rasgou então suas vestes. Para que desejamos ainda testemunhas? Exclamou ele. Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E unanimemente o julgaram merecedor da morte. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 64. Pronto, a sentença de morte já estava proferida. Só faltava a homologação de Pilatos, já que a aplicação da pena de morte não competia ao Sinédrio. Jesus passou então por 2 julgamentos. Um religioso perante o Sinédrio, que se reuniu às escondidas, na calada da noite, na casa de Caifás. E o outro diante de Pilatos. As acusações políticas eram 2 acusações: sedição e traição. Sedição significa revolta contra as autoridades de um país. Em linguagem atual, isto seria um crime de segurança nacional. E vimos que o Sinédrio não tinha o poder para decretar a pena capital. Por isso é que Jesus, diante de Pilatos, foi acusado de haver instigado o povo à revolta, o que caracterizava o crime de sedição, incitando o povo a não pagar tributos a César e de ter se proclamado rei. A traição, que também se chamava crime de lesa majestate. A traição contra a pessoa do rei era um crime tão grave e abominável que os antigos o consideravam como uma lepra que contaminava toda uma família. Assim, também a traição infamava até mesmo a descendência de quem a cometia, ainda que não tivessem culpa. Na manhã seguinte, os sumos sacerdotes com os anciãos, os escribas, e aí sim com todo o conselho reunido, apresentaram Jesus amarrado a Pilatos, que perguntou: és tu o rei dos judeus? Ele lhe respondeu: sim. Acusado pelos sumos sacerdotes, Jesus nada respondia. Era costume soltar um preso em cada festa. Então havia Barrabás, preso, este sim, por sedição e homicídio. O povo, instigado pelos sumos sacerdotes,
pelos anciãos e pelos escribas, pediram a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus. Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. A pena de morte estava confirmada pela autoridade romana. Faltava agora a execução da sentença. A primeira pena a ser executada foi a flagelação, que não era propriamente uma pena em si, mas tão somente o preâmbulo geral de toda e qualquer execução capital. Todo condenado à morte devia ser primeiramente flagelado. Segundo o direito judeu, o número de golpes com o açoite era rigorosamente limitado a 40. Então, para se ter certeza, para se ter absoluta certeza de não ultrapassar o número legal, contava-se 40 menos 1, isto é, 39. Entre os romanos, a lei não conhecia limites. Por isso é que Jesus, segundo um estudo do Santo Sudário, sofreu mais de 80 golpes na sua flagelação. O condenado era nu e flagelado para iniciar sua marcha para o suplício. Este relato é da obra A Paixão de Cristo, segundo o cirurgião, página 57, o autor é Pierre Barbet. É hora de seguir para o Calvário. O percurso é de 600 metros. Jesus carrega o travessão da cruz sobre os seus ombros. Um peso de mais ou menos 50 quilos. Jesus, que estava enfraquecido por ter perdido muito sangue na flagelação, cai por 3 vezes e recebe a ajuda de Simão de Cirene, requisitado para carregar o travessão atrás de Jesus. No Gólgota, Jesus cai ainda uma vez. E aí então começa a crucifixão. É preciso primeiro despí-lo. Quanto às roupas externas, as roupas de cima, ainda era relativamente fácil. Mas quando chega a vez da túnica, colada às chagas da flagelação, o sangue escorre de novo. Jesus deita-se de costas sobre o madeiro. Os braços são esticados com a palma da mão para cima. O carrasco toma o cravo que mede 8 milímetros de largura. Assenta-lhe a ponta sobre o punho. Uma única marretada. E o cravo já está fixado. Jesus não gritou. Repete-se a manobra no outro braço. A cruz é levantada e agora é a vez dos pés. Uma única martelada e o cravo
se enterra plenamente. E zombavam dele. Se és o Filho de Deus, desça agora da cruz. Jesus foi crucificado na 3ª hora, 9h da manhã. Por volta da hora 6ª, meio-dia, houve trevas por toda a terra, que perdurou até a hora 9ª, 3h da tarde. Jesus exclamava: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns diziam, ele chama por Elias. Um deles ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe para beber e dizia: vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus tomou o vinagre, depois deu um grande brado e expirou. Assim lemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 37. Estava concluída a execução da sentença. O Santo dos Santos estava morto, crucificado pela salvação do mundo. No alto da cruz estava a inscrição que motivava a sua condenação, redigida em hebraico, latim e grego: Iesus Nazarenus Rex Iudeorum Est. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Se você quiser, você pode rezar comigo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém.